de braço entre o Porto e o Almirante, o mascote do Palmeiras até comentou. Tá fortinho, hein? A charge do Mário Alberto mostra que o Vasco começou o Brasileirão surpreendendo. 4 pontos conquistados contra os 2 últimos campeões nacionais. A vitória em cima do Atlético Mineiro e o empate com o Palmeiras no último domingo. São 2 adversários que muitos falariam que a gente iria perder, né? Mas a gente tem mostrado a nossa força, a gente tem mostrado do que a gente é capaz. 8 dias entre um jogo e outro e sem precisar sair do Rio de Janeiro para a próxima rodada do Brasileirão. Tempo precioso para recuperar os jogadores, fazer correções no time e fortalecer o que vem dando certo. Segunda-feira que vem tem Vasco e Bahia aqui em São Januário. Até lá, a programação vai ser no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Hoje mesmo vai ter um jogo-treino contra o Sampaio Corrêa de Saquarema. A ideia é dar mais ritmo para jogadores que entraram poucos minutos em campo até agora. Caso do argentino Orelhano, por exemplo. No que depender do capitão Léo, a cobrança vai ser forte para todos do elenco. Não dá para perder ponto à toa, não dá para chegar mais eu, professor, qualquer um que seja, aqui depois do jogo ficar mais nada. Chega desse papo demais. E assim, eles esperam um Vasco cada vez mais fortinho nas quedas de braço que ainda estão por vir. Tá fortinho, hein? Um contrato de cessão que já terminou e vem sendo prorrogado a cada 6 meses. Quando essa nova direção do Vasco entrou com a SAF, demonstrou interesse em participar da gestão do Maracanã. Só que essa nova licitação não acontece. A atual cessão ao Flamengo e Fluminense, ela vai sendo prorrogada, mais 6 meses, mais 6 meses. Que é normal que há 3 ou 4 anos o Vasco não tivesse interesse. Claro. A gente não tem condição nesse momento de entrar nessa disputa. E o Vasco passou a ver como negócio. Agora as coisas mudaram aqui, peraí, eu quero participar pelo menos da discussão de quem vai administrar. E essa é a grande briga política. Enquanto isso, a gestão continuou com o Flamengo e Fluminense, que não querem que o Vasco jogue lá, segundo eles, porque atrapalha o gramado. Realmente o gramado é muito utilizado, o gramado não está em grandes condições. Mas a questão é até quando eles vão ter essa sessão e se é justo que eles tenham a sessão exclusiva do Maracanã, se outros clubes não podem participar da gestão. Essa é uma questão que precisa ser resolvida. Sim. Né? Porque o Vasco tem direito de pleitear participar da gestão do Maracanã. E aí cabe a um poder moderador, que é o governo, e aí eu acho que falta força política ao governo do Estado para se estabelecer. Porque, às vezes, ele cede, porque tem interesses políticos com A, com B ou com C, para um lado ou para o outro. Né? Isso pode variar de acordo com o vento. Né? A política a gente sabe como é. Mas o poder moderador, que no caso é o dono do estádio, que é o governo, deveria estabelecer, olha, temos o Maracanã, vai funcionar dessa forma, dentro desse modelo, vocês aí se decidam. Porque o gramado, sim, está sendo prejudicado. Sim. Por exemplo, o que o Vasco pleiteia não é jogar todas as suas partidas no Maracanã. É jogar algumas partidas direito, né? que tenham um potencial financeiro maior. Então, jogo com o Palmeiras. Esse jogo é um jogo domingo à tarde, grande. 4 da tarde. Caramba, vai encher ter o Maracanã. 50 mil ali. Até porque o custo de abertura do Maracanã não é baixo. Você tem um custo fixo que, se é para 10 ou para 50 mil, o custo fixo está lá. Então, há jogos mais interessantes para o Vasco que ele mande em São Januário, né? Que tem uma expectativa de público menor. Mas essa é uma questão que, assim, acaba superando, como tudo que envolve futebol, supera a lógica, vai mais para o lado emotivo. Nacional. E aí cada um começa a buscar, apontar o dedo para o outro, porque é a história do seu time, porque é a história do meu, porque não sei o quê. Que eu acho que não é a questão. A questão é ser correto. Não, é assim um bem público. Quem vai ou não, né? O Flamengo e o Fluminense hoje pagam as contas, ao que parece, mais o Flamengo do que o Fluminense, de fato. Não sei como é que funciona essa divisão. Mas dentro de um contrato que precisa ser revisto, porque já acabou. E está sendo prorrogado. E falta decisão política ao governo para resolver essa pendenga. Mas eu acho que tem o fato novo, recente, de ontem, é a marcação de território de Flamengo e Fluminense. Foi chegaram no balcão e bateram na mesa. E essa união de força entre ambos, né?
Contra o Vasco. contra sim. o Vasco. Porque o Isso. Vasco ele entra na justiça acionando ali o governo, Uhum. certo? Que é hoje quem, E Flamengo e Fluminense se posicionaram. como partes interessadas, né? Somos os maiores e é isso. Representamos 70% do futebol carioca, né? Como a gente viu ali na matéria, e até curioso que um dos argumentos é o seguinte, né? O Vasco tem pretensões econômicas aqui e a gente não tem pretensão, né? Flamengo e Fluminense tem pretensão esportiva. Mas não é um erro ter pretensão econômica. Não. Não é um erro ter pretensão econômica. É uma necessidade você ter uma pretensão Exatamente, econômica. Exatamente. Então, é que a premissa está colocada assim, a gente está aqui com o esporte. E é verdade. Flamengo e Fluminense utilizam mais mesmo. Se você pergunta, tira do Rio o debate e pergunta isso no interior do Amazonas, alguém vai te falar, o Flamengo e o Fluminense jogam no Maracanã. E o Vasco? Ele vai coçar a cabeça, mas vai responder. Em primeiro debate pronto, talvez ele responda ao São Januário. Sim, a pretensão esportiva maior acaba sendo ali. Mas não existe esse puritanismo de achar que não pode ter pretensão econômica. É que eu acho que a premissa é que não está. O Vasco pode ter pretensão econômica, assim como a esportiva. Como o Flamengo pode ter isso também, e tem isso, né, no seu estádio. O fato é que, assim, não é nem Fluminense nem Flamengo que determinam quem é o maior e quem pode ou não pode usar o Maracanã, né? Tem um contrato, obviamente, mas o interesse e a vontade é para todo mundo que está ali, né? Dos clubes, inclusive o Vasco. Agora, a questão é quem que vai puxar esse fio de incluir o Vasco e tomar a decisão, jogar a decisão ali para os três, né? Já que o Botafogo não entra nessa. É difícil. Porque o No Vasco... meio disso tudo tem um gramado. Tem, claro. E a gente não sei se tem algum estádio no mundo do tamanho do Maracanã com 3 ou até 4 times assim jogando ali, né, semanalmente no mesmo estádio, porque a gente conhece alguns estádios importantes que 2 times dividem esse estádio, e a discussão do gramado não é aqui do Brasil, ela é mundial, né, sobre a condição do gramado quando 2 times disputam 2 jogos por semana ali no mesmo estádio, né? Mas 3 eu não lembro de ter, assim. 3 ou 4 eu não lembro de ter. Assim, um time, e o gramado vai sofrer. E antigamente, o gramado que tinha era o gramado, entre aspas, ruim para todo mundo. Mas né, aí você divide as responsabilidades também, né? Lógico. Claro, e quando o Vasco quer participar da discussão, não é assim, ó, Flamengo e Fluminense, vocês continuem pagando a conta, mas em um estádio público eu quero jogar de vez em quando. Ele quer participar também dessa administração. Ele quer participar da administração, mas mesmo que jogue de vez em quando, tem um custo e tem que pagar o custo de jogar de vez em quando. Mas a questão vai além disso, né? Porque nesses momentos, quando ele quer jogar de vez em quando, não se permite que ele jogue. Esse último jogo com o Palmeiras, ele teve que entrar na justiça para ter o direito de jogar. Então, assim, eu vou ficar aqui, não quero participar da administração, mas quando eu precisar, o estádio está à disposição. Não está à disposição, porque a atual gestão não quer que ele jogue. É uma equação difícil. Sobre a questão do gramado, já se falou, porque recentemente o Botafogo trocou o gramado do Newton Santos, é um gramado hoje sintético, que, por que não pode ser uma solução para o Maracanã? Também porque hoje a gente já tem a Arena da Baixada, Allianz Parque, já tem agora o Newton Santos,